Boa noite, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Andréia Cavalcante. Eu faço parte da equipe multidisciplinar do CETOD, que é o Centro de Tratamento Cirúrgico da Obesidade e Diabetes em Itaperuna. É um serviço ligado ao Hospital São José do Avaí, que é um centro de referência no tratamento cirúrgico de obesidade e diabetes. Nós estamos no mês de setembro, né? Que é um mês onde se discute, é um mês que promove uma reflexão acerca do Setembro Amarelo, né? Um tema que vem sendo muito debatido em todas as mídias. E a proposta dessa live de hoje, com a nossa psicóloga, né, a Glória Ferraz, que deixa eu ver se ela já entrou aqui, gente, só um minutinho. Oi, Glória, boa noite. Tudo bem? Oi, boa noite. Boa Joia? noite a todos. Então, eu estou falando Boa aqui, noite, pessoal. fazendo aqui uma introdução, né, sobre o motivo da nossa live, né, o Setembro Amarelo, que é um mês que se promove uma reflexão, uma discussão, né, acerca desse tema de tanta relevância, né, que é a prevenção do suicídio, os transtornos relacionados, né, a essa entidade. E Certo. dentro do contexto da cirurgia bariátrica, né, a gente vai tentar promover uma discussão, né, tentar trazer alguns esclarecimentos, promover alguma reflexão, né, acerca dessa problemática. Mas antes disso Certo. tudo, eu gostaria de apresentar para todos vocês a nossa psicóloga da equipe multidisciplinar lá do CETOD, como eu falei anteriormente para vocês. Glória Ferraz, ela é psicóloga clínica e bariátrica, e ela também é bariatricada há 7 anos, né, Glória? 7 anos. Fala um Há pouquinho para a 7 gente anos. dessa experiência, a gente quer saber também um pouquinho, né, desse outro lado aí, né? Você tem os dois Isso. lados, o lado profissional e o Primeiro, lado paciente. exato. Primeiro, dar boa noite para todo mundo, né? É um prazer estar aqui falando para vocês e poder ter esse encontro de troca, né? Que na verdade tudo é uma troca. E perguntar se todo mundo está ouvindo bem, porque às vezes as pessoas não ouvem bem. Está todo mundo ouvindo bem? Bota um ok aí, pessoal. Então, a minha experiência de bariátrica foi uma experiência muito importante na minha vida, principalmente na minha vida profissional também, porque eu pude juntar as duas coisas, né? Sentir na pele o que uma pessoa bariatricada sente e poder usar essa experiência na minha prática diária, né? Como psicóloga, psicóloga clínica, psicóloga do pré, intra e pós-bariátrico, né? Então, isso aí foi muito importante para mim, porque a gente, só depois que sente realmente o que uma pessoa bariatricada passa, fica muito mais fácil, né, de lidar com as questões que eles apresentam no consultório, e muitas das vezes eles até duvidam daquilo que ele está sentindo, se realmente aquilo é para ele ou não é, se é comum, não é. E a gente, na prática, a experiência ajuda muito, né? Muito mesmo. Foi muito bom para mim. E aí, usando a questão do Setembro Amarelo, né, Andréia? A busca por essa saúde integral, né? Que, na verdade, o Setembro Amarelo não deveria só ser no setembro, mas todos os meses do ano, a gente realmente buscar o equilíbrio e a saúde de forma integrada para o nosso bem-estar, né? Independente de ser setembro ou não. Isso deveria ser sempre, né? Com E é isso. certeza. Estamos aqui para conversar um pouquinho sobre isso, né? A gente vem vivendo um momento, Glória,
que a gente tem uma epidemia de obesidade, não só no Brasil, mas no mundo todo, né? Então a gente sabe que o número de cirurgias bariátricas, elas vão continuar crescendo, não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo. Quando a gente vai analisar as estatísticas atuais acerca, né, do perfil epidemiológico, tanto dos países em desenvolvimento quanto dos países mais desenvolvidos, a gente observa que a gente está numa curva crescente ainda em relação à obesidade. A gente ainda não conseguiu um controle da obesidade. Então, a gente sabe que no Brasil, 68% dos homens estão obesos e 74% das mulheres, né? A gente sabe que em 2025, desculpa, 2020 nós estamos, que em 2025, metade da população mundial toda vai ser obesa. Toda. E o mais agravante, quando a gente pensa em Brasil, que hoje tem um estudo que já está muito grande, que é de alta relevância, que analisa obesidade infantil, né? Em alunos de pré-escola. Então, a gente tem metade das crianças matriculadas na pré-escola com obesidade infantil. Que serão os futuros obesos adultos, né? Então, quando a gente analisa esses dados, então a gente se preocupa, porque a gente sabe que a gente vai continuar tendo o problema com a obesidade, pelo menos nos próximos 5 anos, nos próximos 10 anos. E a gente vai ter que continuar buscando, estudando, tentando aperfeiçoar formas de lidar, né, de forma digna, de forma respeitosa e de qualidade, de segurança para com esses pacientes, né, que necessitam de uma assistência multidisciplinar, porque é uma doença multifatorial, né? É muito ampla, são várias frentes, né, para se abordar. Não é só ir lá operar e emagrecer, não. Tem todo um contexto que eu acho que hoje você vai estar abordando aqui comigo, né? Que a gente vai buscar tentar trazer esse esclarecimento. Exatamente. E, André, você falou uma coisa muito importante, a questão das crianças, né? Foge um pouquinho, mas eu acho que é pertinente falar, que as crianças, elas têm um comportamento aprendido, né? O comportamento da criança, ele é aprendido. A criança não nasce sabendo o que é errado em termos de alimentação. Ela aprende no meio familiar dela. Ela aprende com as famílias, ela aprende na escola, né? Então, a importância dos pais terem um olhar diferenciado para essa criança. Os filhos, né, que aprendem os hábitos errados e serão futuros, já crianças, às vezes, obesos e futuros obesos, quando maiores, né? Porque eles aprenderam errado desde pequeno. Então, assim, nós não temos essa cultura de uma educação alimentar, né? De uma educação preventiva para a saúde dos nossos filhos, né? Nós somos muito falhos nisso, o brasileiro, né? Mas então, falar da obesidade, né, como uma doença multifatorial e que... Só um minutinho para eu ligar o meu ventilador, gente, que eu esqueci um minutinho só, dá licença. Gente, desculpa, tá? Mas é porque tá um calor aqui. Então, voltando a falar, né, sobre a obesidade, tá quente. Então, falar sobre a obesidade, né, a importância de... O que tem a obesidade e a cirurgia bariátrica com a questão da saúde hoje, né, da nossa saúde emocional. A obesidade, ela é uma doença multifatorial, que várias coisas contribuem para que você fique obeso, né? Você não nasceu simplesmente com genética para obesidade. Às vezes você nasce, às vezes você não nasce. Às vezes você tem questões
da sua vida que te leva a ser obeso, né? Então, quando você busca a bariátrica, né, como a gente colocou aqui, a gente tem que ter um olhar que você é um ser integrado, que você é um ser que tem várias nuances, né? Você não é simplesmente um corpo, você é um ser, você é uma personalidade, você é um meio social, você é um meio familiar, né? Você tem vários aspectos que contribuíram para a sua obesidade, para o seu momento, e você terá esses fatores contribuindo para a sua saúde posterior à bariátrica. As pessoas esquecem que quando operam bariátrica, elas não operam o cérebro, elas não operam o emocional, elas operam um corpo, né, que precisa ser cuidado eternamente. Não acaba com a cirurgia bariátrica as questões emocionais, as questões de traumas, isso não acaba, a ansiedade não acaba, né? Então, como fazer essa junção entre a saúde integral, o momento do Setembro Amarelo, o pós-cirurgia, né? Esse é o momento da gente discutir, porque essa live ela foi direcionada realmente para pós-bariátrica, né? E a importância da gente ter esse olhar, né? Esse olhar diferenciado, que não basta operar, né? Tem que cuidar para sempre, né? Então, a gente colocou que seria começar a falar sobre isso, sobre esse ser integral e integrado que chega no nosso consultório, né, Andréia? Com várias questões pendentes. A pessoa precisa entender que não é como você colocou. Não é só ir lá e fazer a cirurgia, né? Tem toda uma mudança que precisa acontecer junto com a alteração anatômica do aparelho digestivo. Então, não é só a mudança anatômica do estômago, do trânsito intestinal. Eu preciso aprender a me alimentar da forma correta, eu preciso adquirir novos hábitos em relação ao meu estilo de vida, né? Hábitos mais saudáveis. Eu preciso ter uma atividade laborativa que antes eu não conseguia executar, porque eu tinha limitações funcionais, então eu era incapacitado para algumas atividades. Então, são vários aspectos ao mesmo tempo que precisam de uma adaptação. Tem pessoas que chegam no consultório e falam, olha, há muitos anos eu não consigo sair da cama, eu não consigo... o máximo que eu ando é da minha cama na poltrona, da poltrona para minha cama. Então, a pessoa não tem uma atividade laborativa. Depois que ela emagrece, depois que ela começa a se reabilitar, vamos dizer assim, ela volta a ter um nível de funcionalidade. Mas e agora? O que eu vou fazer com esse nível de funcionalidade que eu estou adquirindo? Né? Então, algumas pessoas precisam de uma terapia ocupacional. Né? Eu gosto muito de perguntar para o paciente quando ele vem na revisão de 30 dias ou até mesmo na revisão de 90 dias. E aí, como que tem sido a sua rotina? O que você faz da hora que você acorda até a hora que você vai dormir? Né? Para eu ter uma ideia de como que está a vida dessa pessoa. Então, às vezes, a pessoa já está com 90 dias de pós-operatório e aí ela falou, olha, eu acordo, né? Aí eu vou, preparo o meu café da manhã, preparo as crianças para ir para a escola. Agora não por conta da pandemia, mas antes da pandemia as crianças iam para a escola. Então, depois eu vou fazer vou dar uma organizada assim na casa e depois eu vou preparar o almoço. Aí eu durmo depois do almoço. E aí logo depois já chega todo mundo em casa. E aí você vê que aquela pessoa, ela continua com os velhos hábitos, né, de antes da cirurgia. Né? Então, assim, a pessoa ela precisa entender que agora ela tem potencialidades que antes ela não tinha. Talvez ela não consiga vislumbrar essas potencialidades por ser algo tão novo para ela,
Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Porque aí você vai saber explicar isso melhor. É, a pessoa, às vezes, né, Andréia, ela opera e quando ela vai para a gente coloca várias questões ligadas a isso, né? A importância dela reconstruir, ela tem que se reconstruir após a cirurgia bariátrica, né? Ela tem que ter um investimento nela em todos os aspectos. A pessoa que ela opera e ela não consegue realmente ter esse olhar, né, de reconstrução, ela é muitas vezes fadada ao fracasso por isso. Porque se você tem questões emocionais que te levaram a comer, por exemplo, antes da bariátrica, e essas questões não forem trabalhadas, né, antes e durante o processo de emagrecimento, a tendência é que esse mesmo fator que levou essa pessoa a comer e a consumir coisas para, por exemplo, controlar um processo de ansiedade, eles não acabaram. Eles acompanham essa pessoa no pós-bariátrico. Essa pessoa não se livra das questões emocionais, ela não se livra da ansiedade dela, ela não se livra de uma compulsão, né? Então, quando o psicólogo, na abordagem, fala isso para a pessoa, que é a necessidade dela de se reconstruir, de ter um preparo para o pós-bariátrico, a maioria dos pacientes acham que não, que vão operar, de tudo vai ser maravilhoso, que ele vai conseguir emagrecer, que ele nunca mais vai engordar. Então, é muito frustrante para o paciente quando ele percebe que ele está engordando de novo. E aí ele vem realmente desesperado, porque ele não quer ter mais aquele ganho de peso, mas ele não consegue controlar as questões ligadas ao consumo de tudo, né? Muitas vezes ele vai voltar a comer o doce, ele vai voltar a beber a cerveja. E aí a gente se pergunta, mas por quê? Se ele quer tanto emagrecer, ele quer tanto ficar magro, por que ele volta a comer? A própria pessoa se pergunta, mas por quê? Porque a questão emocional, os fatores emocionais precisam ficar equilibrados, né? O nosso emocional, ele busca o equilíbrio. Se ele não pode ter o equilíbrio a nível mental, ele vai buscar a nível orgânico, vamos dizer assim. Eu vou consumir um doce que vai me dar um prazer, né? Eu vou beber uma cerveja que vai me dar um prazer. Esse prazer, ele é momentâneo, ele tem tempo de duração, mas ele dá uma saciedade naquele momento para a pessoa que ela acha aquilo tão maravilhoso, que acalmou, que deu uma saciedade, que deu um prazer, ela volta depois a consumir novamente. Ao invés de ela procurar entender o que está levando a poder consumir novamente coisas indevidas, não. Ela prefere consumir. Então, isso é muito importante. É importante você ter esse olhar e saber que o emocional ele precisa ser equilibrado. Então, buscar ajuda, né? Buscar uma terapia, buscar atividade física. Essa é a saúde integral que nós estamos buscando, né? Quando a gente fala, precisa ir à fisioterapeuta, precisa ter a sua reavaliação, por quê? Porque a importância de você ter uma funcionalidade, a importância de você praticar exercício físico, de você ter boas ações na sua vida, você ter boas relações saudáveis, né? Controlar o seu emocional para que você seja uma pessoa mais equilibrada. Se você busca essa integração de todas as suas partes, você tem muito mais chance de dar certo no pós-bariátrico. E o que vem acontecendo é que as pessoas, infelizmente, não conseguem ter essa visão. Elas não conseguem ver que elas são seres realmente que precisam de um equilíbrio total, né? E é isso. A gente pensou de falar um pouquinho sobre isso, a importância da nutrição, né? As pessoas terem qualidade daquilo, buscar a qualidade no que ela vai comer, né? Como as pessoas estão comentando aí. É como se fosse um vício. Realmente, o prazer que você tem ao consumir um doce é tão viciante quanto o uso da cocaína. As pessoas não têm, sabe, muitas vezes essa ideia. Então, eu consumo hoje, daqui a pouco eu consumo de novo, daqui a pouco de novo. Ah, só hoje. Né? O paciente fala assim, não, mas eu só comi hoje. Só hoje eu comi 3 torradinhas. Só amanhã ela vai comer o outro pãozinho. E aí, você tem que
ver as suas prioridades. Eu falo sempre para o paciente, quais são as suas prioridades hoje? Para todo ganho, às vezes, tem perdas, né? Você ganha aquela satisfação de estar magra, de vestir uma roupa, de se olhar no espelho, né? De ter uma boa relação com seu parceiro, sua parceira, de se sentir bonito, né? Mas, ao mesmo tempo, você tem o desprazer de não estar consumindo aquilo. Então, o que é mais importante para você? Eu sempre pergunto para eles. É ficar magro, ficar bem, ficar saudável, com saúde, ou ter aquele prazer que a comida ou a bebida te dá? Momentâneo. Então, Realmente um processo de reconstrução, né? É um processo de reconstrução. Esse Entendeu? processo de reconstrução, Glória, é muito importante porque é uma coisa que não acontece de um dia para o outro. Aí entra a questão da ansiedade, né? Eu quero que tudo aconteça logo, né? E aí, quando isso tudo não acontece logo, imediatamente, aí há uma frustração. Aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre aqueles que se frustram e aí eles dão aquela baqueada no pós-operatório. O que eu vejo muito, né, André, é que as pessoas, assim, elas não percebem que elas levaram uma vida inteira, muitas das vezes, para chegar naquele ponto de obesidade, né? A pessoa levou anos da vida dela engordando, emagrecendo, engordando, emagrecendo. Aí até que chega lá para nós, obesos, precisando emagrecer. Aquela pessoa, ela quer uma mágica. Ela quer operar e ficar magro. Ela não quer esperar o processo, né? Então, ela chega com um mês, mas eu só perdi 10 quilos. Enquanto se ela fizesse dieta, às vezes ela perderia 1 quilo, 2 quilos no mês, né? E aí ela perde 10 de acordo com o peso dela, perde 8 e acha pouco. Você vê o nível de ansiedade, de expectativa da pessoa é muito alto. Ela realmente espera uma mágica. E eu mostro para ela assim, você levou a vida inteira se construindo, né? Você não vai se reconstruir da noite para o dia. Você tem que estar disposta, eu falo às vezes para eles assim, estar disposta a passar pelo deserto. Porque é uma passagem pelo deserto, né? É a privação do alimento. Ah, mas eu não vou ter fome. Você não tem fome, mas você tem vontade. O seu cérebro, ele reconhece aquele alimento como algo que você sempre comeu, né? Então, você consumiu ou bebeu. Então, ele te manda a mensagem de que aquilo ali é bom, ele te lembra que aquilo ali é bom, que você comia aquilo antes, por que você não está comendo agora? Então, automaticamente, nosso mecanismo de defesa, né, é inconsciente isso. Ele te leva a olhar para aquilo e despertar. Que você comia aquilo, você gostava daquilo, o que está acontecendo com você? Então, o paciente, ele é tentado diariamente pelo próprio cérebro a buscar aquelas coisas que ele deixou de consumir e que ele gostava. E a pessoa, ela não tem a paciência de esperar, ela quer mágica. E aí eu mostro para ela que ela tem que começar mudando de dentro para fora. Ela tem que se preparar emocionalmente para essa mudança que vai ocorrer, porque muitos pacientes se olham no espelho, não se reconhecem emagrecendo, ou então se reconhecem emagrecendo, mas no primeiro momento não gostam daquilo que eles estão vendo. E por que isso acontece? Porque o seu cérebro, ele leva muitos anos para aceitar o novo corpo que você passou a ter. O tempo inteiro nós estaremos lutando contra nós mesmos. Então, se você não tiver uma consciência realmente corporal, emocional, uma escolha por estar bem, uma escolha por buscar o equilíbrio, você vai ter dificuldade, com certeza. Então, o paciente ele tem que entender que essa reconstrução envolve tudo. Envolve a escolha dos alimentos, envolve o exercício físico, envolve as relações afetivas, né? Envolve aceitar que precisa de ajuda, aceitar que precisa de ajuda. As pessoas têm uma dificuldade em aceitar que precisa buscar ajuda com um psicólogo, porque como se isso fosse sinônimo de fracasso. E muitas das vezes a gente sabe que é um sinônimo de coragem. Você buscar ajuda com um psicólogo é um sinônimo de coragem. A pessoa precisa ter muita vontade, muita coragem
para buscar aquela ajuda e assumir, eu preciso de ajuda, mas eu quero ajuda, né? Aquela frase que diz sempre que fala, faz parte da cura o desejo de ser curado. Então, o paciente ele precisa querer inicialmente para realmente poder se curar. E essa cura se emprega no bariátrico também. É você curar, se curar dos maus hábitos, se curar da dependência, dependência afetiva, dependência nutricional, dependência em geral. É um processo, realmente é um processo árduo, mas não é impossível. Eu falo sempre para eles, é difícil, mas não é impossível, né? Eu gostei de uma colocação da Bela, né, a nossa paciente. Ela falou assim, desconstruir para se reconstruir, né? É mais ou menos isso. Você tem que se desconstruir. É o deserto, é o período do deserto que você se referiu, né? Para se construir novamente, né? Quem é essa pessoa que eu quero construir? Né? E aí entram todas essas questões que você muito bem colocou, né? Que envolve todas as escolhas, esse novo processo, essa nova forma. Aí eu vou puxar um pouquinho o gancho aí para a área da atividade física, até porque a gente observa que existe uma baixa adesão no paciente que passa pela cirurgia bariátrica em relação a aderir à prática regular de exercícios físicos controlados, que é tão importante para o paciente bariátrico, né? Porque a gente sabe que nos 3 primeiros meses de pós-operatório, a restrição alimentar ela é muito grande, muito significativa, né? É uma dieta muito restritiva e muito pobre em nutrientes, e tem a questão da absorção dos nutrientes e tudo mais. Então, o paciente perde muita massa muscular nessa fase. Então, o final do 3º mês é o pico da perda da massa muscular. E a massa muscular, ela não é só uma questão estética do meu corpo. Eu não me preocupo com a questão estética, mas eu não estou me referindo à questão estética, né? O percentual de massa, o músculo, ele tem funções importantes no nosso corpo, né? Estabilizar as articulações, eles são os estabilizadores secundários das articulações depois dos ligamentos. Da sustentação à pele e principalmente porque o percentual de massa muscular que eu tenho no meu corpo tem uma influência direta na minha taxa metabólica basal. Então, se a minha taxa metabólica basal cai, eu diminuo a minha perda calórica diária, né? Que são aquelas calorias que eu queimo nas minhas atividades do dia a dia, fazendo as coisas que eu faço normalmente. Não é o que eu perco praticando o exercício físico. É o tomar banho, é o para lá e para cá, eu andei o dia inteiro no trabalho. Essa caminhada vale? Não, para o exercício controlado não, mas ela vai ter uma influência na perda, né, dentro da sua taxa metabólica basal, dentro daquilo que você queima todos os dias, né, para não só acumular todos os dias. Então, é muito importante essa prática regular do exercício físico. Então, eu tento, né, e eu transmitindo no meu consultório, esses conceitos para que o paciente entenda o processo, para que ele possa cooperar com o processo. Porque se de fato ele não entender a importância, né, de não se perder tanta massa muscular, prevenir, ou recrutar fibras musculares, porque vai perder um percentual, mas não perder tanto, que vai facilitar depois a recuperação. E os resultados a longo prazo, né, desse controle muscular, né? Por isso que a gente pede a bioimpedância, por exemplo, que é um exame muito bacana, que a gente tem como medir quanto que o paciente tem de massa gorda, quanto que ele tem de massa magra, e se ele está retendo líquidos. Porque a gente tem como estratificar exatamente o que significa aquele peso da balança. Né? Olha, eu já ouvi muitas pessoas falar, eu não gostei de fazer a musculação porque eu parei de emagrecer, diminuiu minha perda de peso. Não é isso. Você está ganhando músculo. Músculo pesa. Muito isso. Músculo pesa, só que a diferença está na composição.
1 quilo de músculo é desse tamanho pequenininho. 1 quilo de gordura é desse tamanhão, né? Mas a diferença está na composição corporal, né? Aí a pessoa fala, mas você não percebeu mudanças, né? Nas medidas, nas roupas? Olha aqui a sua cintura, quanto que tá. Olha aqui sua circunferência abdominal. Olha aqui seu quadril. Onde você tinha excesso de gordura, você está queimando. Você está ganhando músculo na coxa, músculo no braço, né? Enfim. Então, esses conceitos são importantes. Esse entendimento é fundamental para que o paciente coopere com o processo, para que ele assuma a responsabilidade dele no processo. O paciente precisa assumir a responsabilidade dele no processo. Eu gosto de conversar tudo isso no pré-operatório, porque aí o paciente vai mais consciente, ele vai preparado, sabendo qual é o papel dele ali naquele contexto todo da cirurgia. E com certeza o desfecho vai ser um desfecho muito melhor, tanto, né, para ele, como pessoa, como paciente, como ser humano, dentro de toda essa integralidade aí que você citou. Exato. E outra coisa, né, André, pegando esse gancho aí, o paciente também ele tem que entender que a perda de peso ela tem um prazo de validade, né? A bariátrica ela leva a perda de peso durante um tempo. Depois, quando ele para de emagrecer, se ele não tiver o hábito da atividade física, tudo que ele vier a consumir e não tiver um gasto proporcional, vai se transformar em peso para ele. É isso que eles têm que entender, que a prática do exercício físico, da atividade, vai ser a favor dele futuramente. Porque você não perde peso a vida toda. Você vai perder por 1 ano e 2 meses, né? Eu perdi por 1 ano e 2 meses. Aí, depois de 6 anos de bariátrica, eu tive um ganho de peso. Aí eu tive 6 quilos Eu tive ganho 6 quilos no ano passado. Em 2 anos, eu tive 6 quilos de ganho. E com a atividade física esse ano, eu perdi 12. Eu perdi o dobro do que eu tinha ganho. Você é um exemplo clássico disso. O quanto que o pedal, que foi a atividade física que eu abracei mais, o quanto que o pedal me fez perder, porque mesmo eu consumindo pouco, aquele pouco se transformava em peso para mim. E aí eu tive que criar um hábito novo para realmente eu ter a perda que eu tive esse ano. E aí eu vi nitidamente o quanto que preciso da atividade física. Meu metabolismo. Deixa eu só aproveitar, Glória, que agora você falou isso, me veio outra coisa em mente. As pessoas falam, olha, ganhar massa muscular não é fácil. Realmente, não é fácil. Mas é possível desde que se faça de forma organizada, de forma programada. Então, só existe 3... para você ganhar massa muscular, você precisa de 3 coisas fundamentais. Primeiro, se alimentar adequadamente antes e depois do exercício. Então, qual é o horário que você faz o seu exercício? Então, você vai ter que conversar com a sua nutricionista para ela ver o que você vai comer antes do exercício, que vai te dar energia, e o que você vai comer depois de proteína para ajudar na massa muscular. Outra coisa é suplementação. Tem que suplementar. É caro suplementar. Mas você sabia que teria que suplementar quando você foi fazer a cirurgia. Tem que suplementar, não tem jeito. E o terceiro é praticar o exercício físico. Mas não é qualquer exercício físico. Às vezes as pessoas falam, tem que ser musculação? Eu não gosto de musculação. Tem que ser musculação por um tempo. Os primeiros 6 meses, gente, não adianta. Tem que ser musculação. Porque é a fase do controle do músculo que está perdendo, depois do ganho para se chegar no nível, no percentual que é considerado normal para aquela pessoa. Cada pessoa tem o seu quantidade de músculo que é o ideal para ela. Né? Isso tem fórmulas, cálculos, a bioimpedância, o exame que nós citamos, ele já faz automaticamente todos esses cálculos. Então, quando chega nesse nível que o percentual de gordura está na faixa da normalidade,
o percentual de massa muscular está na faixa da normalidade, é a hora que eu dou alta para o meu paciente, porque ele já está na composição corporal dele ideal. Então, agora é ele com o professor de educação física dele na academia, gerenciando, dando continuidade a esse processo. A gente faz o acompanhamento dessa evolução, né, dando as orientações adequadas dentro da nossa especialidade do conhecimento da cirurgia bariátrica e das necessidades que o paciente bariátrico tem. Né? Eu não vou fazer o papel do profissional de educação física, nunca. Mas eu tenho conhecimento do que é necessário para que esse paciente atinja esses objetivos e de forma multidisciplinar, né? Com toda a equipe, inclusive os profissionais de educação física, a gente vai oferecer para esse paciente proporcionar as condições ideais para isso. Em relação a essa questão de validade da cirurgia que você falou, a questão é a seguinte: a gente sabe, os estudos, né, apontam que 2 anos, quando deu 2 anos que o paciente operou, ele não mudou o estilo de vida, ele não adquiriu novos hábitos, ele não emagreceu o necessário, ele não fez tudo que a cirurgia, né, solicitava da parte dele. Então, a partir de 2 anos é o pico para começar a reengorda pós-cirurgia bariátrica, né? É a partir de 2 anos que isso não quer dizer que vai acontecer, mas é o período que pode começar a acontecer, né? A partir daí. Uhum. Então, o paciente tem a gente diz que o primeiro ano de pós-operatório é um ano que vai ditar o resultado da cirurgia dele. É o ano das mudanças, é o ano de se desconstruir, se reconstruir, né? E aí, esses outros meses aí para frente já vão finalizando e só lapidando aqueles detalhezinhos do resultado final, né? Então, é muito importante. E outra coisa, Glória, a pessoa, ela tem que fazer aquilo que dá prazer para ela. Eu entendo que, por exemplo, não é todo mundo que gosta de musculação, mas por um tempo você vai precisar de fazer musculação. Isso. Depois que você estabilizou tudo, você vai para o pedal, você vai para a corrida de rua, você vai para o spinning, você vai para a dança, para o que você quiser, porque depois é só manter. É isso que... Né? Era isso que eu ia falar, né? Que cada indivíduo é único, né? O que é bom para mim não é bom para você, né? O que você gosta de comer, eu não gosto, né? Atividade física. Então, cada um tem que se encontrar, né? É uma busca. Exatamente. Eu falo que é você ir ao seu encontro, né? O que é bom para você, o que te faz bem, né? Se você não gosta de determinado ambiente, procura outro. Se você não gosta de uma atividade, procura outra. Se você não gosta de comer aquilo que a nutricionista passa, tenta substituir. E aí você ouve. Eu acho importantíssimo, né? Pena que a gente não pôde fazer uma live aqui com 3, porque eu falei hoje com a Marci, que é a nossa nutricionista, e da importância, né, da qualidade do alimento. Porque eu escuto muito no consultório assim, eu não estou conseguindo comer, eu estou basicamente tomando suco. Eu estou basicamente tomando água de coco. Então, você tem que entender que o seu corpo, ele precisa de nutrientes, né? Ele precisa daqueles nutrientes que são importantes. E se você sabota isso, você está se sabotando. Você está trazendo malefícios para você, não benefícios. As pessoas têm a ideia de que quanto mais peso ela perder no início, melhor. E ela está perdendo peso e está perdendo saúde. Porque aí o cabelo vai começar a cair mais, a pele vai ficar mais feia, mais ressecada. E elas chegam lá assim, por que eu estou assim? Por que meu cabelo está caindo tanto? Mas você vai ver como que essa pessoa está se alimentando, o quanto ela está ingerindo de qualidade, né? Que é necessário, e muitas das vezes elas não fazem como deveriam fazer, né? E sabotam mesmo. Então, a importância dessa integração de todas as partes, né? Do médico, do quanto que o médico passa vitamina, o clínico, e essas vitaminas são importantes para que o paciente faça o percurso dele pós-bariátrico realmente com saúde, mais equilibrado. A falta de vitaminas
vai afetar o humor dele, né? Se o intestino dele está ruim, afeta o humor também, né? Então, quer dizer, tudo é interligado, gente. Tudo é uma natureza só, né? Deus fez tudo muito perfeito. Nós somos um ser integrado. As partes, elas precisam estar realmente equilibradas. O nosso espiritual, a nossa crença, a nossa fé, esteja você ligado ao que for de força maior, mas você precisa ter esse vínculo. Isso te fortalece nos momentos difíceis, né? Isso te fortalece na hora que você está sentindo fraquejar. Então, essa integração, ela precisa acontecer, né? O paciente, ele precisa entender, a família precisa entender também que esse paciente, ele vai passar por um deserto, e se a família estiver junto, é importantíssimo, é de grande valia que o paciente não se sentir sozinho, que o paciente não se sentir abandonado, né? Se aquele paciente escolheu fazer bariátrica porque ele precisa mudar a vida dele, quando ele chega em casa e a família faz festas e churrascos e come lanches nos primeiros dias que ele está em casa, por um lado, a família pensa, quem operou foi você. Mas, por outro lado, essa família podia ser mais conivente com ele e propiciar um ambiente mais favorável para ele. Já que está sendo tão sofrido para ele não comer, você ainda vai chegar e botar no nariz dele para ele sentir aquele cheirinho. Então, assim, o quanto que a família está comprometida, né? Por isso a importância das relações afetivas. Quanto mais relações afetivas saudáveis esse indivíduo tiver, mais fácil será para ele passar pela bariátrica, né? Isso é outro fator importantíssimo. A família, aquele que dá o suporte familiar, que dá o apoio para ele, né? Então, são muitas, é um mosaico, né? São muitas partes, né? Ligadas, integradas. Muitas. E você sabe, existe aquele arrependimento que acontece nos primeiros dias de pós-operado, no primeiro mês, né? Então, tem muito a ver com essas restrições todas iniciais. Agora eu estou operada, eu estou com uma dorzinha aqui da cirurgia, eu não posso comer o que todo mundo come, eu não posso beber o que todo mundo bebe, né? O que eu fiz? Por que eu fiz isso? Eu estava tão bem antes, mas eu fui buscar por isso. Estava tão bem. Hoje eu escutei assim, eu estava tão bem. Hoje eu escutei um paciente falar para mim, mas eu estava tão bem, me arrependi de ter feito cirurgia. Aí eu lembrei a ele que ele não estava tão bem, né? Ele tinha várias questões e ele foi orientado a buscar o acompanhamento psicológico, né? Mas você sabe que é importante, Glória. É importante esclarecer que esse arrependimento é algo descrito na literatura, que ele acontece porque eu já tive uma paciente que ela estava se sentindo culpada por estar arrependida. E porque a família toda era contra. E aí ela bateu o pé que ela queria operar. E depois ela se arrependeu. Então ela estava guardando esse arrependimento, sem compartilhar o sofrimento do arrependimento, porque todo mundo falou, eu te falei que não era para você fazer isso. Então, no dia que ela conseguiu conversar comigo sobre o arrependimento, ela desabou, chorou e botou aquilo tudo para fora. E aí eu expliquei para ela, falei, olha, isso não acontece só com você. Isso está descrito na literatura. Aí eu fui lá imprimir para ela o artigo que falava disso e mostrei para ela, olha só, olha quantas pessoas, olha a estatística de quantas pessoas passam por esse processo. É natural. Isso vai passar, dito e feito, né? Quando ela começou a colher os frutos, né, do resultado da cirurgia dela, é claro que o arrependimento passou. E a gente sabe que eles se arrependem depois, tardiamente, de não ter feito a cirurgia antes, né? Isso se dá também, Andréia, porque quando a pessoa opera, ela não consegue ver a perda de peso, a perda de peso ainda não aconteceu de forma expressiva, ela só consegue ver as restrições. Não posso isso, não posso isso, não posso isso, não posso isso. E ela tem a vontade e ela fica pensando naquilo que ela perdeu. Ela não consegue ver ainda os ganhos.
E aí, no primeiro momento, só perdas. Para que eu fui fazer essa cirurgia? A primeira coisa que ela pensa. Por quê? Por que eu fui fazer isso? Agora eu não posso nada. Então, ela só enxerga as perdas e aí os ganhos, como eles vêm gradativamente, a tendência é que aquela pessoa veja depois que a perda de peso chegou, que a saúde está melhorando, né? Que a condição a social dela, afetiva, de relacionamento, de ser olhada, de não se sentir avaliada, criticada, de não sofrer bullying, todas essas coisas vão melhorando e ela consegue enxergar o que a bariátrica trouxe de bom para ela. Mas no primeiro momento são só perdas, são só restrições, perdas. Eu vou abrir as caixinhas, hein? Vou abrir as caixinhas de perguntas. Deixa eu ver aqui. Peraí, senão o tempo vai acabar. Isso, por causa da hora. Olha, André, você pode falar um pouco como a fisioterapia colabora nesse processo? Bom, no pré-operatório, a gente faz a estratificação dos riscos para complicações pulmonares e circulatórias. E aí a gente estabelece medidas de controle pré-operatórias de forma individualizada, de acordo com a necessidade de cada pessoa, né? Bom, vamos ver aqui mais, Glória. Tem mais aqui, ó. Doutora Andréia, até hoje não me sinto capacitada a voltar aos exercícios devido aos meus problemas. Olha, então eu peço que você me procure no consultório que nós vamos avaliar quais são esses problemas e tratá-los individualmente. Tem solução para tudo. Para tudo. Muito bom. Eu sou grata por tudo que vocês fazem junto comigo e precisamos ter fé, força e coragem. Vocês são extremamente corajosos. Quando vocês atingem os objetivos, a gente não cansa de falar, o mérito é de vocês. Vocês passaram pelo deserto, como a Glória bem colocou, se reconstruíram e alcançaram o objetivo de vocês, né? Isso aí. Com certeza. Hoje eu agradeço primeiramente a Deus, mas também muito a vocês, todos da equipe. Né? Obrigada em nome da equipe, né, Glória? Que aí tem toda uma equipe. Doutor Augusto, doutora Andressa, doutora Maria Isabel, doutor Matheus, doutora Marcia, doutora Glória, eu, Você. Pode falar, desculpa. As meninas, né? A nossa equipe de apoio, né? O pessoal do apoio, todo mundo, a Jo, né? A Zuleika. É um trabalho de equipe, né? É um trabalho de equipe, com certeza, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha aqui, só um minutinho. Acabou, a gente não tem mais nenhuma perguntinha, não. Outra questão, né? Que eu estou vendo, Andréia, a Belanice, ela, paciente nossa, colocou não usar milhões de remédios. Eu acredito que ela esteja se referindo à questão de você abrir mão não, de ter o ganho pós-cirurgia, de você muitas vezes deixar de tomar vários remédios que você já tomava, como remédio de pressão, remédio para diabetes, em relação a essa questão, a gente tem o controle da hipertensão arterial. Exato, pode falar. É que falhou o questão seu, congelou. Congelou, eu fiquei meio perdida aqui. Não, então, às vezes você ouve o paciente falar, mas eu vou ter a bariátrica, eu vou ter que ficar tomando vitaminas, mas muitas das vezes, quando o paciente chega, ele já toma muitos outros remédios, né? Você só vai deixar de tomar remédio e vai passar a tomar vitaminas. Então, e vitamina todo mundo tem que tomar, né? Eu tomo 5 tipos de vitaminas. E nem sou bariátrica. Bom, mas olha, eles ficam curados da hipertensão arterial no primeiro mês. Ficam curados do diabetes, em média, em 3 meses de pós-operatório. Só de não tomar mais antihipertensivo, de não tomar mais medicamento para o controle do diabetes, vale a pena tomar todas as vitaminas do mundo. Eu preferia tomar todas as vitaminas. Eu também. Agora, a Elaine está colocando aí. Eu acho que a gente pode partir para as considerações finais, porque a gente só tem 9 minutos.
Aproveitando o gancho ali da Elaine, sobre o controle psicológico pós-bariátrico, eu falo o seguinte, toda mudança, né, ela gera desconforto, né? Ela gera desconforto e a bariátrica não é diferente. Eu aconselho os pacientes a fazer acompanhamento pós-bariátrico, até para ele entender o processo interno dele. Muitos seguem, muitos pacientes eu atendo há mais de ano, há 2 anos, e tem pacientes que vão de 15 dias, que não podem ir toda semana, mas a grande importância de tudo é você não se abandonar. Você não se abandonar, não se sabotar, entender que você precisa, não pode ir, não tem às vezes condição, vai quando puder, mas não rompa com esse vínculo, porque só de saber que você tem um apoio, você tem uma equipe por trás te apoiando, isso já alivia a ansiedade e a expectativa daquele paciente. E eles mesmos falam, né? Só de saber que existe a equipe de vocês, eu já fico mais tranquilo, né? Elaine botando aí eu. Então é isso, gente. É não se sabotar. Perceber que você precisa de ajuda, vai buscar ajuda. Sabe? Não esqueça de você em momento nenhum. Você tem que ter o seu autocuidado, o seu autoamor. Eu falei disso outro dia no meu Instagram, que é tudo. O início de tudo é você se amar, você ter cuidado com você ter compaixão por você, entender que terão dias que você ficará mal, terão dias que você ficará bem. Então, não se cobre tanto, né? Não se culpe tanto. Se permita errar, né? Se permita recomeçar. É isso aí. Eu acho que a equipe multidisciplinar é fundamental para esse acompanhamento, para esse suporte que o paciente precisa. Eu gosto muito de falar com os meus pacientes, olha, qualquer dificuldade que você tenha em relação ao processo, você vai procurar a sua equipe. A sua equipe vai estar sempre pronta para poder te orientar, te assistir e apresentar soluções para você. E junto com você decidir pela melhor solução. Porque às vezes a pessoa, ela tem alguma dificuldade, ela fica tentando sozinha lidar com aquela dificuldade. Para ela aquilo parece algo muito difícil, mas a equipe especializada vai ter uma solução prática, uma solução rápida, uma solução que seja o ideal para ela. Às vezes ela vai ouvir o vizinho, alguém da família, alguém que passou pela cirurgia, mas cada ser é um ser diferente, individual. E cada um vai ter uma solução diferente do outro. A solução de um não é a solução do outro. Então, é muito importante recorrer à equipe. A sua equipe é especializada, a sua equipe foi treinada para poder resolver esse tipo de problema. Eu acho que isso é muito importante ter essa consciência. Exatamente. É isso aí, falou tudo. Falou tudo, André. Você falou tudo. Muito bem. É isso mesmo. É essa consciência que é importantíssima. E lembrar o seguinte,